Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Agora, vamos passar para o versículo 18 desse mesmo capítulo 5. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Irmãos, esse texto aqui, eu só peguei 2 versículos. Talvez você que está do outro lado nunca ouviu essa história. E pode parecer um pouco confuso a princípio, mas eu vou esclarecer claramente a história de Naamã. Eu não quis ver o texto todo porque é muito grande, vai tomar muito tempo. Mas Naamã, como eu comecei no versículo 1, ele era um comandante do exército do rei da Síria, ou seja, ele era um homem de sucesso. Tá? Ele não era uma pessoa pobre, não era uma pessoa fracassada financeiramente. Ele era muito bem sucedido financeiramente. E a palavra do Senhor fala que ele era comandante do exército do rei da Síria e era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Quem era o senhor de Naamã? Era o rei da Síria. Então, ele era muito valorizado na Síria pelas vitórias dele. Porque Naamã, o Senhor deu vitória à Síria por meio de Naamã. E aí parece ser um pouco contraditório, porque um homem tão bem sucedido, herói de guerra, que recebeu vitória do Senhor, porque a palavra do Senhor fala aqui no versículo 1, olha, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então assim, poxa vida, mas Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã? Quem era Naamã nesse tempo? Naamã era um servo de Deus? Naamã era um homem justo? Não. Naamã era um homem ímpio. Tanto que eu fui para o versículo 18 e mostrei para vocês a fala que Naamã teve, uma parte da fala com o profeta, né? O profeta Eliseu. Ele falou bem assim, no versículo 18, vou ler mais uma vez. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então ele fala para Eliseu assim, Eliseu, depois de ser curado, eu já vou contar a história de Naamã. Ele recebe a bênção do Senhor, ele recebe a cura, porque ele era um homem leproso. A lepra afastava Naamã das pessoas, apesar das vitórias que ele tinha. Eu já vou mencionar agora o que representa essa lepra. Só que Naamã, ele no final, depois de ser curado, ele foi curado por Deus, mas ele pede perdão. Ele fala para o profeta Eliseu, que ajudou ele nessa cura, né, no processo de cura. Ele pede perdão a Deus, porque ele entrava na casa de Rimom, que é um deus estranho, não é um deus não era o Deus de Israel, era um deus de uma nação estranha, porque ele morava na Síria. Então o rei da Síria queria entrar no templo de Rimom para adorar, e ele, como comandante do exército da Síria, também tinha que entrar e adorar Rimom ali dentro. E nesse tempo que ele recebe a cura, ele recebe as vitórias, do Senhor para a Síria nas batalhas, ele não era cristão. Ele não era cristão, não, porque nesse tempo não havia ainda, Jesus Cristo não havia vindo à terra ainda. Mas Naamã, nesse tempo, ele não era israelita, ele não pertencia ao povo de Israel. Ele não adorava ao Senhor ao Senhor Jeová, né? Ao Deus de Israel, não. Ele adorava Rimom. Ele entrava na casa de Rimom na Síria e adorava junto com o rei da Síria. E aí você vai questionar assim, mas como pode um homem ímpio? A palavra do Senhor fala que Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã. Como pode um adorador de Deus estranho receber vitória por parte do Senhor? Bom, a palavra do Senhor fala da prosperidade dos ímpios.
O salmista Davi mesmo fala que ele chegou a invejar a prosperidade dos ímpios no Salmo 73, tá? No Salmo 73, Davi fala sobre isso, que ele chegou a invejar, olha, versículo 3 do Salmo 73. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, o salmista também olhava assim em volta dele e falava, nossa, mas os ímpios também têm riqueza. Os ímpios também têm prosperidade. Porque Israel era um território cercado por territórios inimigos. Então, como pode, né, os outros povos também terem prosperidade? Como pode o outro prosperar, ter ouro, prata? Por que Deus permite? E no versículo 2 do Salmo 73, ele fala assim, olha como que Davi fala. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então Davi quase escorregou. Davi quase caiu diante do Senhor, quase saiu da presença do Senhor, porque ele observava que os ímpios também prosperavam, e às vezes até mais do que o justo. Até mais. Então, a palavra do Senhor, ela fala sim da prosperidade dos ímpios. E ele chegou a pensar, no versículo 13, ele fala assim, olha, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, olha como que ele vai pensando que, poxa, parece que eu estou servindo a Deus à toa, eu estou purificando o meu coração à toa. Entende? Ele ia ficando perturbado com esses pensamentos. Versículo 16 do Salmo 73. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, ou seja, o ímpio ele pode ter riqueza, ele pode ter muita prosperidade, mas Deus coloca eles em lugares escorregadios. De uma hora para outra você pode ver a queda do ímpio. E geralmente são quedas muito bruscas. São quedas assim que, por exemplo, quando a pessoa descobre uma doença, já está em estado avançado. Quando tudo para o ímpio é muito pior do que para o justo. Por quê? Porque Deus colocou ele num lugar escorregadio. Deus permite que ele cresça, prospere, fique milionário. O próprio Jó fala que ainda que o ímpio cresça e ultrapasse as nuvens, o seu fim será como esterco na terra. Então, assim, Deus colocou o ímpio em um lugar escorregadio, só que o ímpio ele pisa nesses lugares escorregadios como se ele estivesse, assim, tendo certeza do futuro dele, porque ele tem prosperidade, ele tem riqueza, ele tem fama, tá? Então, ele tem muita certeza nesses passos, e o problema é esse, é o excesso de confiança que o ímpio tem nas riquezas. Tanto que lá em Isaías 31, o Senhor fala claramente, ai daqueles que descem ao Egito e confiam em carros, e se estribam em cavalos. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho, Isaías 31 para ministrar, para poder ler a passagem perfeitamente para os irmãos. Em Isaías capítulo 31, o Senhor fala assim, olha, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Estou no versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito, muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ou seja, o que adianta tanta confiança no Egito, né? Porque o Egito era uma nação forte no tempo que Isaías profetizou. O Egito tinha um exército forte. O que fazia uma nação ser forte naquele tempo era o exército, tá? E a quantidade de ouro e prata, riqueza. Através dessa riqueza, eles investiam no exército, ou seja, eles compravam cavalos, armaduras. Eles iam investindo no exército para que esse exército avançasse nas nações vizinhas, tornando-as assim, inimigas. Eles invadiam, guerreavam contra esse povo e levavam pessoas cativas para trabalhar no seu reino e levavam também ouro e prata. Então, assim, o Egito era uma nação forte quando Isaías profetizou, e ele criticava claramente a conduta do povo de Israel de confiar no Egito para buscar socorro, confiando naquela nação que aparentava poder, ostentava poder porque tinha cavalos, tinham carros, tinham muitos cavaleiros, então eles pareciam ter muita força. Aí no versículo 2, Isaías fala assim, olha, todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras.
Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Não adianta nada você ter a ajuda do Egito se o Egito pratica o pecado. Entende? O Egito pratica a iniquidade. Aí no versículo 3, Isaías fala assim, pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. O que adianta você confia tanto nas pessoas do mundo, porque elas são ricas, porque elas são milionárias, mas elas são homens, não são deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Então Deus está repreendendo através do profeta Isaías o povo de Israel, que confiava na riqueza e no poderio do Egito, na fama, na ostentação que aquela nação apresentava. Porque concorda que se eles tinham muitos cavalos, muitos cavaleiros, carros de guerra, eles ostentavam esse exército e o povo respeitava o Egito. Então esse excesso de respeito pelas pessoas do mundo, porque elas têm riqueza, porque elas têm poder, fama, isso é pecado. Porque Deus fala claramente, olha, os egípcios são homens e não são deuses. Nós humanos, nós podemos perecer. Nós podemos morrer por qualquer motivo. Uma bactéria já pode matar uma pessoa ou colocá-la até mesmo numa cadeira de rodas. Mas o Israel estava confiando nas alianças que fizeram com o Egito. E Deus estava combatendo aquela conduta. E Deus estava falando, olha, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. Ou seja, tanto o Egito quanto Israel iriam cair. Tá? E ambos juntamente serão consumidos. Deus está falando isso através de Isaías. Porque não adianta nada fazer aliança com essas pessoas, porque essas pessoas vão cair. E se você está buscando ajuda nessas pessoas ímpias, ou mesmo que elas estejam dentro da casa do Senhor, mas se elas estão vivendo no pecado, elas são pessoas ímpias, perversas diante do Senhor, porque apóstolo Paulo fala que nem todo aquele que está em Israel é israelita. Se você está confiando na fama, na riqueza dessas pessoas, você também vai cair junto com elas. Então o salmista Davi no Salmo 73, ele fala claramente, né? Lá no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Tem gente que está na igreja quase se desviando porque está olhando para a vida do ímpio, para a prosperidade dele, para as vitórias, aprovações em vestibular, em concurso público, boas conquistas na área profissional, familiar. Só que o Senhor fala claramente, né? O salmista Davi claramente fala embaixo, que no versículo 18, certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Ou seja, Deus colocou esse povo ímpio em lugares escorregadios. Por mais que eles tenham muita confiança na riqueza deles, na prosperidade, na maldade, tudo aquilo que eles no estilo de vida que eles vivem, eles vão escorregar, porque eles estão pisando. Imagina você andar num lugar escorregadio pisando duro, pisando firme no chão. Então é complicado, né? Quando, por exemplo, se eu entrar no banheiro e o chão estiver cheio de água com sabão, estiver lavando o banheiro, eu sei que eu posso escorregar ali. Então eu começo a me segurar nas paredes, na pia, eu tenho um pouco mais de cautela a pisar. O ímpio não, o ímpio ele pisa num local escorregadio, imagina um chão cheio de água e sabão. Ele pisa tendo confiança que não vai cair. E esse excesso de confiança do ímpio nas suas riquezas faz com que eles sofram quedas, e quedas muito bruscas, muito violentas. Aí no versículo 19, o salmista Davi fala assim, olha, como caem na desolação, quase num momento. Ou seja, de uma hora para outra o ímpio cai, de uma forma radical. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda? Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Então Davi ele vai falando claramente como ele se sentia quando via a prosperidade dos ímpios. Poxa, ele quase caiu, ele quase se desviou do Senhor. Mas ele sabia que depois de um tempo ele percebe que Deus fazia com que eles andassem em lugares escorregadios. E o Senhor claramente desprezava a aparência deles, porque nós, humanos, olhamos a aparência. Mas Jesus falou claramente, não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. E Naamã, ele havia sim prosperado. Ele recebeu muitas vitórias do Senhor, como nós vemos ímpios recebendo vitórias. Aprovações em provas difíceis, boas notas. A gente vê os ímpios conseguindo riquezas terrenas, se casando, conquistando, abrindo empresas, se tornando grandes empresários.
Enfim, prosperidade em diversas áreas. Só que Naamã, ele não servia a Deus. Não é porque ele estava recebendo vitória para o rei da Síria que ele servia ao Senhor. Ele mesmo no final no texto, no versículo 18, como eu já li, ele fala para Eliseu assim: olha, Eliseu, eu queria que Deus me perdoasse por quando eu entrar na casa de Rimom para adorá-lo, porque o meu Senhor, que é o rei da Síria, adora Rimom. Então, assim, o rei da Síria também adorava Rimom, mas Deus tinha um propósito em dar a vitória para a Síria. Tá? Porque a Síria, nesse tempo, ela se tornou um dos aliados de Israel, tá? Através de Acabe. E eles lutaram contra os invasores assírios. Só que eu não vou argumentar acerca desses reis nesse momento, porque o propósito da mensagem é outra. Eu quero informar aos irmãos que Naamã, ele era um vitorioso. Ele era ímpio, só que ele tinha uma coisa que as pessoas às vezes não entendiam na vida dele. Ele tinha uma lepra, que era uma doença que naquele tempo atacava a pele da pessoa. Então a aparência de Naamã era uma aparência ruim. Ele não tinha uma boa aparência por causa daquela doença. E as pessoas leprosas, geralmente, elas ficavam afastadas. As pessoas geralmente se afastavam dos leprosos para justamente não ter contato físico e não pegar a mesma enfermidade. Então, Naamã, ele era um homem leproso, tá? Ele era um homem vitorioso, ele recebeu vitória por parte do Senhor e ele não adorava a Deus, então ele não era convertido. Ele não tinha hábito de frequentar a casa do Senhor, ele não tinha nenhum vínculo com Deus, tá? Nos dias de hoje a gente fala que o vínculo com Deus é o vínculo com a igreja, mas existem pessoas que estão na igreja e não servem a Deus também. O apóstolo Paulo fala assim: nem todo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está na igreja está obedecendo a Bíblia, tem vínculo com o Senhor verdadeiramente, nem todo mundo que tem dom também tem vida com Deus, porque não é porque a pessoa é usada que ela está agradando ao Senhor. Às vezes a pessoa está dentro da igreja leprosa como Naamã, porque essa lepra representa o pecado. Essa lepra representa o pecado de Naamã, tá? Então existem pessoas que estão dentro da igreja também recebendo vitórias, mas são ímpios porque vivem no pecado. Ele vivia no pecado, Naamã, porque ele tinha essa lepra. Essa lepra representa justamente o pecado dele. Então às vezes a pessoa está dentro da igreja e você observa que aquela pessoa tem uma lepra. Ela tem uma soberba, ela tem uma vaidade, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que é desonesta, e é uma pessoa que está cometendo vários pecados, não está se santificando, nem nas vestes, nem na forma, nem na conduta no dia a dia. E o apóstolo Paulo fala claramente que na igreja há vasos que são para a honra e outros que são para a desonra, ou seja, às vezes a pessoa está em cima do altar, mas é leprosa ainda. E esse homem era famoso, rico e vitorioso, porém leproso. E a palavra do Senhor fala que no tempo em que as tropas da Síria saíram de Israel, tá? Como eu já falei, Israel nesse tempo, através do rei Acabe, havia feito uma aliança com o rei da Síria, tá? Nesse tempo o rei da Síria era Ben-Hadad III, então eles fizeram uma aliança para lutar contra os invasores assírios, e Deus deu a vitória através desse homem chamado Naamã. E nesse tempo as tropas da Síria saíram de Israel e levaram uma menina, tá? Uma menina israelita. Essa menina era convertida, ela pertencia ao povo de Israel, ela não foi levada porque ela quis ir, ela não foi por vontade dela, ela foi por uma questão de necessidade. Deus tinha um projeto, Deus queria curar Naamã da lepra. Deus queria que esse homem mundano, esse homem ímpio, ele conhecesse o Senhor. Então Deus permite que essa menina israelita seja levada pelas tropas da Síria para Israel. E essa menina vai entrar na casa de Naamã, tá? E essa menina israelita, ela entra ali e ela observa a vida de Naamã. Ela observa que aquele homem era leproso, ela observa a casa grande. A palavra do Senhor não fala com essa clareza, irmãos. Eu estou aqui imaginando a mente dessa menina. Ela foi separada do pai e da mãe e levada para a casa de Naamã, cativa. Ela trabalhava na casa dele, ela era serva dele e da esposa dele. E ela trabalhando ali, imagino eu que ela observou o luxo daquela casa, tá? Os utensílios de ouro, as cortinas, toda a tapeçaria da casa de Naamã. E ela observou que aquele homem realmente era muito rico. E ela observava também o relacionamento
de Naamã com sua esposa. Isso a Bíblia não vai falar de forma clara. Eu estou aqui meditando na palavra do Senhor. Eu estou deixando Deus me levar por esse caminho, porque essa menina, ela observa aquilo que quem estava de fora não observava na vida de Naamã. Muitas das vezes nós observamos apenas a vida exterior da pessoa, o sucesso, a fama, a casa de luxo. A gente não observa o que está dentro da casa, na vida da pessoa. Naamã, por ser um homem leproso, a palavra do Senhor não fala, mas eu imagino que ele não tinha uma boa relação com a esposa dele, porque esse homem, ele não podia dormir com a esposa. Um homem leproso não podia ter contato físico com pessoas. Então, eles viviam, imagino eu, que em camas separadas ou até mesmo em quartos separados. Ou seja, era aquele relacionamento frio. Socialmente, ele aparecia como um comandante do exército da Síria e marido daquela mulher. Socialmente, aquela mulher aparecia no meio da alta sociedade como a esposa do comandante do exército. Mas dentro de casa a relação não era boa por causa da lepra de Naamã. Então, socialmente, a gente vê casais aí que vivem uma vida de aparência. Aparecem no meio da alta sociedade, até abraçam numa foto. A gente vê as pessoas colocando vídeos na rede social e fotos na rede social. Aparecem juntas, aparecem em eventos, em congressos. Aparecem socialmente juntas, viajando. Mas dentro de casa, a relação não é boa. Nesse caso, Naamã, por ter uma lepra, imagino eu que dormia até em quarto separado da esposa. A relação era muito ruim. Por causa da lepra. Não tinha como ter contato físico. Talvez no momento em que eles se casaram, tiveram contato físico, porque provavelmente, quando se casou, ele não era leproso. Talvez adquiriu a lepra depois de casado. Ou talvez ela foi casada obrigada por um acordo político, porque naquele tempo havia aquele casamento por obrigação. A mulher muitas vezes nem queria se casar, mas a família casava mesmo assim. Então eu não consigo falar como foi essa relação de Naamã, como foi que ele conseguiu se casar com essa mulher, se ele tinha lepra, se ele adquiriu essa lepra depois do casamento, ou se ele já casou leproso e ela foi forçada a se casar por algum motivo. Mas claramente a gente observa que a relação desse casal não era muito boa. Socialmente, as pessoas olhavam para ela como uma mulher talvez até sortuda, ser esposa daquele homem famoso, rico, né? Uma pessoa da alta sociedade. Mas dentro de casa a relação não era boa. E essa menina israelita, ela estava na casa de Naamã observando tudo aquilo. E ela começou a falar com a senhora, que era a esposa dele: olha, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina começa a falar para essa mulher, para a esposa de Naamã: olha, tem jeito para a vida do seu marido. Ele só precisa ir lá na minha terra, em Israel, porque lá tem um homem, um profeta que pode curar a lepra dele. E essa mulher dá ouvido a essa menina, porque imaginou que ela já não aguentava viver mais aquele relacionamento frio, distante. É muito ruim você ser casada com um homem leproso, um homem que não te toca, você também não toca, não se abraçam, dormem em quartos separados, às vezes um dorme na sala, o outro no quarto, ou então quando os dois estão em casa estão brigando, porque existe uma lepra, existe um mal nessa família. E no caso, era nesse homem o problema era ele. Então essa mulher, ela queria assim a restauração da lepra do marido. Ela orienta ele, ela escuta essa criança e fala para Naamã: Naamã, essa menina que está trabalhando aqui em casa falou que na terra dela tem alguém que pode curar sua lepra. Ou seja, ela não tenta assim, ela poderia dar de ombros para essa menina, ela poderia falar assim: Naamã é assim mesmo, deixa isso para lá. Naamã não tem jeito não. Assim como muitas esposas pensam assim: meu marido já não tem jeito. Esse casamento já acabou, não tem jeito mais. Deixa isso pra lá, sabe? Deixa ele no canto dele. Chega disso. Mas essa mulher não fez isso. Por quê? Porque ela queria sim a cura do marido dela. Ela não aguentava mais viver daquele jeito. E também pelo jeito que a gente está vendo aqui, eu não vou falar que ela não queria a separação, porque naquele tempo a condição da mulher era diferente da de hoje. Hoje a mulher ela tem a opção de pedir o divórcio, a mulher de hoje trabalha, tem uma certa independência. A sociedade de hoje enxerga o divórcio com uma visão diferente daquela época. Naquela época, imagino eu que o divórcio era algo vergonhoso e a mulher não tinha autonomia para isso. Tá? Mas essa mulher, ela queria sim a mudança de Naamã. Ela luta por isso.
Ela dá ouvidos a essa menina. E ela fala para Naamã tudo aquilo que aquela menina falou. Olha, essa menina disse que lá na terra dela tem um profeta para te curar, para te ajudar. E Naamã chega até o rei da Síria e pede carta para o rei. Ele comenta com o rei, olha, eu trabalho aqui, eu sou comandante do exército, trabalho para o senhor, e eu preciso de uma carta, porque segundo a menina que estava em casa, ela falou que lá na terra dela tem um profeta que pode me ajudar na cura. E o rei da Síria entrega para ele talentos de prata, ouro, vestes festivais. Ele pega... Perdão, o rei da Síria não entrega tudo isso não. Ele pega isso, ele pega ouro, prata e as vestes festivais para fazer a viagem até Israel. Ou seja, a cura dele não estava na Síria. Tá? Mas ele morava na Síria, ele trabalhava na Síria, ele era comandante do exército da Síria, ele recebeu vitória para o rei da Síria, não importa, mas a cura dele estava em Israel. Tá? Muitas vezes a pessoa insiste em continuar com o estilo de vida errado. Não, mas eu sempre morei aqui, a minha vida é essa, eu não vou mudar, não. Ele teve que mudar. No caso aqui, ele fez uma viagem longa para Israel, tá? Ele pegou carta com o rei de Israel, conversou com o rei da Síria, pediu uma carta para levar para o rei de Israel, porque ele queria a cura dele. Então, o que a gente observa aqui é que Naamã, ele se movimentou. Ele ouviu a esposa dele falando, a menina que trabalha aqui em casa falou que lá na terra dela tem um profeta para te curar. Mas ele não ficou assim, deixa isso para lá, ou então deu de ombros. Não, Naamã teve interesse. Ele teve interesse na cura da lepra, ele teve interesse na libertação dele. Porque Deus estava trabalhando na vida desse homem para libertá-lo, para transformá-lo em outro Naamã. Um Naamã não leproso. Deus queria curar da lepra. Só que será que Naamã queria ser curado? E nesse texto a gente vê claramente que Naamã queria. Não adiantava a esposa dele falar para ele assim, olha, tem um profeta lá em Israel que pode te curar. Não adiantava ela falar isso, porque se Naamã não tivesse interesse em mudar de vida, nada ia mudar na vida de Naamã. Porque ele ia continuar na Síria. Então, foi necessário Naamã querer. Eu vejo mulheres que falam assim, Deus vai mudar o meu marido, Deus vai transformar, Deus vai mudar o meu filho, Deus vai mudar, eu estou orando, eu estou buscando. Mas às vezes você fala para a pessoa assim, vamos lá na igreja, a pessoa não vai, você precisa orar, buscar o Senhor, a pessoa não quer, a pessoa não tem interesse. E Naamã, mesmo sendo um homem ímpio, que entrava no templo de Rimon para adorar Rimon, ele deu ouvidos. Porque eu imagino que ele também não aguentava mais viver aquela vida. Poxa, imagina, um homem está casado e cada um vivendo uma vida num quarto, separados. Ele tinha lepra, a relação não dava certo. Ele tinha sucesso, riqueza, mas em casa ele era muito infeliz. Então ele também teve interesse em mudar de vida, tá? Ele teve interesse e ele foi até Israel. Ele se movimentou. Chegando em Israel, ele entregou a carta para o rei de Israel e o rei de Israel pedindo ao rei a cura da lepra. Quando o rei de Israel vê a carta, ele rasgou as vestes e questionou assim, olha, eu sou Deus por acaso? Com poder para tirar a vida ou dar? Para enviar, para o rei da Síria enviar para mim um homem para eu curá-lo da lepra? Olha, eu não tenho como curar Naamã da lepra. O rei da Síria não entende, o rei de Israel. Essa carta aqui foi enviada para mim, mas eu não consigo resolver esse problema, gente. Como é que eu vou fazer? O problema é que a menina que trabalhava na casa de Naamã não falou para ele procurar o rei de Israel, falou para ele procurar um profeta. Falou assim, lá na minha terra tem um homem que pode curar o seu marido da lepra. E Naamã, como era um homem famoso e vivia no meio da alta sociedade, ele não queria, assim, imagino eu que ele só se envolvia com pessoas da alta sociedade. Então Naamã teve uma dificuldade de entender que a cura dele não estava no meio da alta sociedade, a cura dele não estava com o rei de Israel. Estava com um profeta simples que vivia ali, no caso Eliseu. E Naamã teve essa dificuldade de entender, ele foi até Israel, mas ele continuou no meio da alta sociedade. Ele queria que o rei curasse ele, não era o rei. Ele precisava mudar de vida mesmo. O coração de Naamã era muito duro, ele era muito soberbo. E aí, Eliseu, que era homem de Deus, escutou que o Naamã estava ali em Israel, procurando, né, o rei para poder alcançar a cura da sua lepra. E Eliseu manda avisar o rei, olha,
pede para esse homem vir aqui em casa. Fala para ele vir aqui que ele vai ver que tem profeta em Israel. E Eliseu era um profeta de Deus mesmo. E Eliseu, a Bíblia fala que quando Naamã chega até a casa dele, Naamã, muito prepotente, ele imagina que Eliseu vai colocar a mão na cabeça dele e vai fazer uma oração. E na verdade Eliseu manda o rapaz que está na casa dele ele manda o servo dele avisar para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então veja bem, Naamã, você vê claramente nesse texto que Deus está trabalhando na vida de Naamã para mudar Naamã, os conceitos, os valores que ele tinha, porque Naamã achava assim que a cura dele estava talvez no melhor especialista, no melhor psicólogo, no melhor médico, no rei de Israel. Ele só queria coisa grande. E a palavra do Senhor fala que Deus não chamou muitos de nobre nascimento. Muito pelo contrário, ele escolheu as coisas simples, as coisas loucas e as desprezadas, e as que não são, para confundir e reduzir a nada as que são. Então Deus não chamou muita gente assim da alta sociedade. Não, Deus ele levanta o humilde e abate o exaltado. Então Deus claramente ele está tentando mudar Naamã. Ele está tentando mudar, porque Deus poderia ter dado a vitória para Naamã logo quando ele chegou em Israel. Deus poderia ter usado o rei para falar, não, você está curado em nome de Jesus. Mas Deus não usou o rei. Deus usa quem ele quer. Ele não usou o rei de Israel. Deus não fez do jeito de Naamã. Porque Deus queria mudar o Naamã de meio social, de ambiente. Então Naamã ele vai, se humilhando, ele sai da Síria, vai para Israel, falar com o rei. Agora ele está indo até a casa de Eliseu. E ele espera que Eliseu dê atenção para ele, porque olha, ele é o rei da Síria. Perdão, ele é o comandante do exército da Síria. Então ele pensa assim, não, esse homem vai sair, vai conversar comigo, vai orar na minha cabeça. E ele pensou tudo isso, e não foi assim. Ele chegou lá, Eliseu nem falou com ele frente a frente. Ele pediu para o servo dele conversar com ele e falar, olha, Eliseu mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão não era o melhor rio também, não. O Rio Jordão era o rio mais sujo que tinha na época. Então, Naamã, olha como que Deus está confundindo a sabedoria dos sábios. Porque a palavra do Senhor fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Tá? Então, a sabedoria de Deus não era a sabedoria de Naamã. Naamã achava que tinha que ser, poxa, eu vou lá e o rei vai me curar, ou então esse profeta vai orar na minha cabeça. E Deus está trabalhando de forma totalmente contrária à vontade de Naamã. Porque Deus está querendo quebrar a soberba de Naamã, o eu acho. O que está atrapalhando Naamã é o eu acho que tem que ser assim, eu acho que tinha que ser... E porque ele não aceita, a princípio, o conselho do profeta Eliseu. Eliseu fala para ele, olha, Naamã, você vai ter que mergulhar se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, vou ler o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, Naamã está querendo ir embora de Israel. Sem a cura dele, ele está pensando em até desistir. Ele ficou indignado, não é possível. Eu pensei que esse profeta fosse orar na minha cabeça, fosse tocar na minha lepra, fosse repreender minha doença em nome de Jesus. Eu pensei, agora ele mandou mergulhar no Rio Jordão, ele está querendo o quê? Me humilhar? O Rio Jordão, os rios de Abana e Farfar não são melhores, de Damasco? Pois será que não tinha uma coisa melhor para ele mandar eu fazer? Será que Deus não tinha uma coisa melhor para mim? Será que Deus não tinha uma outra forma de trabalhar? E não, Deus estava trabalhando dessa forma, quebrando a soberba de Naamã. Não vai ser do jeito de Naamã, vai ser do jeito de Deus. Não vão ser os rios de Abana e Farfar em Damasco, os melhores rios que vão te curar. Não vai ser o melhor especialista, não vai ser a melhor escola, não vai ser a melhor faculdade, não vai ser o melhor emprego, não vai ser o melhor concurso. Vai ser do jeito que Deus escolheu que tivesse que ser. E Deus escolheu esse caminho. Mergulha, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã estava muito indignado. Ele estava muito assim, nossa, é como se ele pensasse assim, eu fiz uma viagem tão longa para isso. Eu passei por tudo isso, nossa, não é possível. E aí, um dos os oficiais de Naamã se aproximou dele.
Porque Naamã, como comandante do exército, levou com ele outros oficiais, outros militares, né? Pessoas que trabalhavam com ele. E falaram assim: olha, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então Naamã teve resistência. Poxa, Deus estava querendo curar Naamã, libertar Naamã da lepra. E ele estava resistindo porque ele não queria descer 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, assim, foi necessário Deus usar outra pessoa para falar: poxa vida, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você teria feito. Ele pediu uma coisa tão fácil. Em outras palavras, você já está aqui em Israel, mergulha logo aí, entendeu? E ele foi lá e mergulhou. Mas entende que houve uma resistência de Naamã aquela cura, aquela libertação? A esposa dele queria, ele também queria, mas ele estava resistindo a mudar de vida, porque os valores dele eram outros. Naamã era muito famoso e rico, ele estava muito no meio da alta sociedade, ele precisava aceitar que a cura dele não viria daquele meio social. Imagina o quanto de dinheiro que ele já gastou com especialistas, com os melhores médicos, os melhores remédios, os melhores... tudo que ele tinha na época de recurso, ele utilizou, imagino eu, porque ele tinha dinheiro para isso. E agora chega em Israel, mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o profeta não dá nem bola, não dá nem atenção para ele. Poxa vida, ele chegou ali, olha, nem para o profeta atender ele pessoalmente, nada disso, não teve nenhuma recepção calorosa. É porque Deus estava querendo tirar dele esse orgulho, essa soberba. A libertação de Naamã dependia dele querer e de obedecer. Não, você quer ser liberto? Então você tem que obedecer a palavra de Deus. Muda, mergulha no Rio Jordão, esquece o que você sabe, esquece o que você acha. Ah, mas eu acho que os rios de Abana e Farfá são melhores, mas há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. O que adianta mergulhar no melhor rio, nos melhores lugares, buscar a cura na melhor fonte, se na melhor fonte não tem Jesus ali? Se Jesus não está nesse projeto, Jesus queria que ele fosse mais humilde, mais simples, mergulhando no Rio Jordão. E obedecendo a Deus, ele saiu curado. E depois ele tenta presentear Eliseu, mas Eliseu não aceita presente, tá? E aí Naamã pede perdão. Ele fala bem assim: olha, eu queria pedir perdão, que Deus me perdoasse todas as vezes que eu precisar de entrar na casa de Rimmon para o adorar. Esse foi o último versículo que eu li com os irmãos, né? Logo no início da mensagem. Porque ele adorava Rimmon, pois a cultura da Síria era diferente. A gente tem que tomar cuidado com a cultura. Jeremias no capítulo 10, Jeremias no capítulo 10, versículo 1, o Senhor fala para Jeremias sobre cultura, sobre costumes, que alguns pastores têm resistência em ministrar sobre esse assunto, porque não é algo que agrada as pessoas, mas Jeremias no capítulo 10, o Senhor fala claramente. Ouçam, versículo 1, Jeremias 10, versículo 1. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Então Deus está falando para Israel: olha, vocês não devem aprender as práticas das nações. Tá? Em outras versões, vocês vão ler que o Senhor fala para Israel: não aprendais os costumes dos povos, porque são vaidade. Então, os costumes religiosos, os povos estranhos a Israel, eles tinham os costumes de adorar outros deuses, inclusive imagens. Tá? Eles faziam bonecos. E esse homem, Naamã, ele por morar no meio de um povo estranho,
O que é um povo estranho? É um povo estranho a Israel, que adora deuses estranhos. Porque para pertencer a Israel, você tem que adorar o único Deus de Israel. E infelizmente ele morava na Síria e lá as pessoas adoravam a Rimon. Era costume deles. Então ele fala, olha, que o Senhor me perdoe quando eu entrar na casa de Rimon e me curvar para o adorar. Porque eu preciso me curvar. Porque assim o meu Senhor faz, porque o rei da Síria adorava na casa de Rimon e ele tinha que entrar também ali. Ele era obrigado a frequentar aquele templo. Então nós aqui na Terra, muitas das vezes, somos obrigados a frequentar determinados ambientes com pessoas ímpias e ali os costumes são outros. A vestimenta é outra, a forma de adoração, de falar, porque nós temos que adorar a Deus nas nossas vestes, na nossa forma de se comportar, de falar. E muitas das vezes a gente está num meio social em que as pessoas se comportam diferente. Mas esse homem Naamã, ele mostra o quê? Temor a Deus. Ele fala, olha, que o Senhor me perdoe quando eu entrar na casa de Rimon. Porque ele precisava voltar para a Síria, que era a cidade dele, era o país dele. Mas ele sabia que lá na Síria dificilmente ele ia conseguir adorar o Senhor da forma como adoraria em Israel. Tá? Por causa dessa cultura síria. Então nós estamos vivendo aqui no mundo e o mundo jaz do maligno. A Síria era um país, uma nação pagã. Nós moramos no meio de pessoas ímpias que adoram outros deuses e a gente precisa saber se comportar. A gente precisa saber que às vezes a gente vai estar num ambiente que as pessoas não vão entender a gente. E que às vezes a gente vai estar ali, mas o nosso coração não está ali. Né? A gente está ali no meio daquelas pessoas que têm um costume diferente, mas o nosso coração está com o Senhor. Então esse homem, ele volta para a Síria e ele, imagino eu, a felicidade da esposa dele, de ver que o marido chegou em casa, né? Imagino eu olhando na janela, ou ele abrindo a porta e entrando curado da lepra. Poder novamente dormir com esse homem, poder abraçar esse homem. E quantos anos que esse casamento não ficou nessa frieza, nessa frustração, porque o Naamã estava leproso dentro de casa e quem olhava de fora achava que essa mulher tinha alcançado sucesso através daquele casamento, porque ela era casada com o comandante do exército da Síria, sem saber como que era a vida a dois dentro de casa, era uma vida horrível. Tá? Então, assim, essa mulher ela quis a cura do marido e esse marido também quis a cura dele. Todos os dois queriam a restauração. Não adianta a mulher querer se o marido não quer. E esse homem, Deus foi trabalhando para mudar esse homem de meio social, levando ele por outros caminhos. Eu tenho certeza que ele jamais teria ido na casa de Eliseu se não tivesse ouvido o conselho daquela menina. Eu tenho certeza que dificilmente ele voltaria em Israel se não houvesse uma outra guerra, por exemplo. Ele realmente teve interesse. Ele fez uma viagem, a Bíblia fala que ele levou 10 vestes festivais, ou seja, ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. O que são 6.000 ciclos de ouro? O ciclo era a medida daquele tempo, né? Uma unidade de medida. Então ele levou dinheiro, que é o dinheiro da época, né? Ouro e prata, levou roupas, ele fez uma viagem, ele queria a cura. Então a libertação das pessoas, ela depende não só de quem está convivendo, da mãe, do pai, da esposa, do filho, depende da pessoa querer fazer esse esforço para Deus. Porque às vezes a pessoa está querendo que o outro se liberte, que a libertação venha de mão beijada. Não, ele quis. E graças a essa libertação, toda a relação dele familiar foi restaurada. Amém? Então, essa foi a mensagem que o Senhor me deu no dia de hoje. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo, você que ouviu esse áudio. Se você gostou e estiver assistindo em alguma rede social, curte. E se for o caso de você sentir no coração, compartilha com mais alguém. Eu desejo que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchauzinho, até a próxima mensagem.